Quando o céu da Europa escureceu com a fumaça e o ronco dos canhões, os tanques de guerra apareceram, destruiu as mais belas construções. Os Estados Unidos endureceram, imitou-se aplicar grandes sanções. Os países da horta endureceram e acolheu na fronteira multidões. Os países da horta endureceram e acolheu na fronteira multidões. Você sabe, na Bíblia está escrito, tudo isso iria acontecer. Já está se cumprindo o Apocalipse. Muita coisa linda você vai ver. Terremoto, furacão e outras guerras, que as doenças vão chegar até você. O homem mal cada vez ficando mal, tá errado e não quer se arrepender. O homem mal cada vez ficando mal, tá errado e não quer se arrepender. Outros vírus vão vir do estrangeiro, as vacinas não vão nem resolver. Mutação, variante, desespero, quem tá vivo se prepara pra morrer. Tudo isso é o excesso do pecado, transbordando o vaso do Senhor. Se você ainda espera Jesus Cristo, eu já sigo, já diz que já chegou. Tudo isso é o excesso do pecado, transbordando o vaso do Senhor. Se você ainda espera Jesus Cristo, eu já sigo Jesus que já chegou. Olá, povo de Deus. Bom dia, boa tarde e boa noite. Onde quer que esse vídeo esteja chegando até você, que Deus abençoe. Que este vídeo, essas palavras que serão proferidas nesse momento por mim, seja autorizada por Deus. Senhores, minhas senhoras, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez para uma educação espiritual entre nós, entre vós e eu. Nesse momento pedi aos anjos do Senhor que antecedesse as palavras que serão proferidas nesse momento aqui nesse altar, para que vocês entendam. E aquele que não entendeu ou não entenda, peça sabedoria a Deus, assim como eu estou pedindo, porque Ele lhe dará. Peça com fé que Ele vai lhe dar. Povo de Deus, hoje sábado, amanhã domingo, dia de descanso, estamos chegando ao final do ano e nós precisamos de muita paz. Nosso país precisa de muita paz, né? Bem, o que eu quero falar hoje é o que está na capa aí do YouTube. Vamos falar sobre a expulsão, a prisão, sobre a prisão de Satanás. Quando é que essa prisão vai acontecer? Como e por que essa prisão não aconteceu antes? Entenderam aí? No Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1 até o versículo número 8, 9, ele explica sobre a prisão de Satanás. Essa prisão ela vai acontecer agora, na segunda vinda de Jesus. Se eu disser para vocês que Satanás está preso, você não vai acreditar. Mas reverendo, Satanás está preso. E por que tanta violência? Por que tanta guerra? Por que tanta matança? Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele trouxe uma legião de anjos muito grande, até essa parte dos anjos. E ele, com o poder que ele tinha, com a sabedoria que ele tinha, ele triplicou cada anjo daquele ali em demônio. E ele tornou assim a ser o seu demônio, seguidor de Satanás. Satanás tinha sido expulso do céu
atacou Adão e Eva, que era a criação de Deus, para se vingar de Deus, e fez a Eva e o Adão o seu escudo. E até hoje ele está em cima dos dois, para eles prosperar muito mais adepto. E foi feito isso até aqui. Acontece que a prisão de Satanás, como está escrito na Bíblia, em Apocalipse 20, versículo 1 até o versículo 8, ele vai ser possível agora na segunda vinda do Messias. Porque ele estando preso, na segunda vinda, ele estando preso, ele vai deixar Jesus na segunda vinda, pelo escrito na segunda vinda, trabalhar. Porque até aqui ele não deixou ninguém trabalhar. Todo mundo que trabalhou, ele atrapalhou. Foi ou não foi? Noé quis trabalhar e atrapalhou. Abraão quis trabalhar, ele do início atrapalhou. Jesus veio à terra para tirar o pecado do mundo, ele foi atrapalhou. Atentou Jesus, está escrito em Mateus. Ele atentou Jesus 3 vezes, para que Jesus Cristo transformasse em pedra e descesse daquele lugar para outro, mudasse de um canto para outro. Tudo isso ele atentou Jesus. Aí eu segui assim, mas por que foi que Deus não prendeu Satanás antes? Ele não podia prender Satanás. Deveria prender. Ele poderia prender, sim. Mas ele não deveria. Porque quando o Adão e Eva caiu, a missão de Deus ali foi restaurar os filhos de Adão e Eva. Ele não podia fazer o homem mais. O homem foi feito a primeira vez e ele não podia fazer mais, não voltava atrás. Foi outro homem. Ele podia ter feito isso lá quando o dilúvio veio e acabou com tudo, e ficou só Noé e a família. Ele não podia fazer isso? Podia, mas ele não fez. Ele ficou com a família de Noé, que eram 8 pessoas, e a missão dele ali era tirar o pecado de Adão e Eva dentro da família de Noé. E tanto que ele, como se está nos vídeos meus aí, tudinho na internet, ele, passo por passo, ele foi vendo que haveria possibilidade de Jesus Cristo vir na família de Noé. Mas Noé tinha que fazer 3 condições. A primeira era seguir a Deus, ele fez. A segunda era fazer a arca, ele fez. E a terceira é se unir com a família para que entre a 5ª e a 7ª geração nascesse Jesus. E onde o obstáculo foi o que aconteceu. Ele bebeu o vinho forte e o filho discutiu com ele, foi lá e amaldiçoou o filho. E ali foi a tentação do maligno, para que não acontecesse, Jesus não tivesse ali. E ele foi fazendo isso até nascer Jesus. Quando nasceu Jesus, ele deixou, Jesus cresceu, aí o pessoal já do lado dele já estava de olho que o Filho de Deus estava na terra, naquele encontro com os doutores, ele tinha 12 anos, eles já perceberam ali que ele era Filho de Deus. E o maligno por detrás só tecendo coisa errada. E acabou, por final das contas, eles chegaram num denominador comum que tinha que assassinar Jesus. E assassinaram. Daquele jeito. E aí, ali foi o quê? A tentação do demônio. Então, Jesus não pôde fazer nada. Porque foi tentado pelo demônio, o Satanás fez com que o povo matasse Jesus. E na segunda vinda de Jesus, aí sim, Deus sabiamente vai encontrar uma pessoa dentro do povo de Deus. Quem é o povo de Deus?
como eu falei já nesse vídeo que está aí na internet aí, aquele povo que Jesus deixou. Quando ele morreu, ele tinha aproximadamente ali umas 3, 50 pessoas que não tinha o pecado de Adão e Eva. E esse povo foi aumentando, hoje já são aproximadamente 5.000 pessoas. Ele está aí em várias partes do mundo, mais na Europa. Então Deus vai escolher desse povo, presta atenção, desse povo, um homem sem pecado e uma mulher sem pecado, já grande, que é para não despertar Satanás. Ele vai escolher esse já grande, tanto a mulher como o homem, o rapaz e a moça, já grande, e o Espírito de Jesus Cristo vai orientar o homem para que ele faça tudo que é para ser feito, que às vezes é para ter sido feito. E o Espírito Santo ganhará um corpo. Ele vai orientar, ele não vai habitar no corpo da mulher, ele vai orientar a mulher para fazer tudo que Jesus Cristo tinha que fazer na face da terra, quando ele estava vivo e agora no nascimento dele, na segunda vinda. Aí a mulher vai ser orientada pelo Espírito Santo e Jesus Cristo vai ser, e o homem vai ser orientado por Jesus Cristo. Essa era a função do Espírito Santo e a função de Jesus Cristo na segunda vinda. Aí, por que o casal? Porque o casal, Deus abençoa, Deus casa os dois, e aí sim, aí os dois casando pela igreja de Deus, aí vão gerar filhos sem pecado. E os filhos que vão nascendo, vão se proliferando no mundo inteiro, os que não são filhos de Jesus, eles vão ser procurados pelo povo de Deus para ser educado e somar com o povo de Jesus. Obviamente que muita gente não vai aceitar, muita gente não vai querer, porque essas palavras que eu estou falando para você aqui, nem da Bíblia está. Hein? Como é que você vai acreditar se nem na Bíblia está? Por que eu sei disso? Não sou eu, só eu que sei disso. São muitas pessoas, o povo de Deus, escolhido por Deus, que estão na terra pregando essa boa nova. A volta de Jesus Cristo vai ser desse jeito. Satanás preso para não atentar mais Jesus Cristo. E depois disso tudo resolvido, haverá o casamento de Jesus com a sua esposa, homens e mulheres abençoados, filho de Deus, filho desse povo de Jesus que ele deixou quando ele morreu. E esse povo vai ser escolhido um homem e uma mulher para ser Jesus e a esposa dele. E aí sim, Jesus vai ser nosso pai, e essa mulher, a esposa de Jesus, vai ser a nossa mãe. A mulher comandada pelo Espírito Santo, orientada pelo Espírito Santo, e o homem orientado pelo Espírito de Jesus. Pronto. Feito isso aí, Satanás pode ser preso, como está escrito na Bíblia aí. Mas vai ser preso. O João evangelista que escreveu o Apocalipse já via lá em cima no céu ele sendo preso, acorrentado. Depois de 1000 anos ele vai ser solto. E nesses 1000 anos que ele vai ser solto, ele não vai ter mais a quem atentar, porque o homem e a mulher são filhos de Deus biologicamente, não tem pecado, como está escrito no Apocalipse 21. Você vê ali o trecho 21, 2, 3 e 4, que não haverá mais pecado na terra, não haverá mais morte espiritual, só vai haver a morte física. Satanás vai ser solto e não vai ter ninguém para ele atentar.
Por quê? Porque aquele povo que não é filho de biologia de Deus está conectado com Deus. E a maioria do povo vai ser, há 1000 anos vai ser tudo filho de Deus. E aí o Satanás não tem mais a que atentar. O Satanás só atenta hoje ainda por causa disso. E outra coisa, Satanás já está preso. Ele foi preso há mais ou menos uns 80 anos atrás, ele foi preso. Mas e a violência? Como é que ele está preso? A violência está um todinho aí. São os demônios que ele cada ser humano ele botou de 2 a 3 demônios. Você dorme, quando você sacode, você levanta de manhãzinha cedo, já um demônio já. Se você é uma pessoa religiosa, fez uma oração para se levantar, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou se benzeu, ou fez uma oração, ele fica lá. Você vai andando, ele procura 2, 3 quarteirões de olho em você. Um demônio que Satanás mandou. Você chega no trabalho, senta na cadeira para trabalhar e ele está lá de longe olhando, lá de fora. Todo o tempo querendo atentar você. A mulher bonita quando chega, um homem bonito, uma vontade de roubar, ou você vai vender uma peça para um carro, a peça é 50 conto, a boa, e a mais ruim é 25, ou você vende a mais ruim por 50 conto. Um litro de óleo, você vai comprar um litro de óleo para o carro, aí o óleo bom é 20, 30, 35 reais, o óleo ruim é 25, ele pega a de 25 e vende para você por 30, você não sabe? Esse é o demônio atentando. Você vai pesar um quilo de peixe no mercado, aí o cara vai botar uma piaba lá no fundo da balança, a balança bem altona assim, você não vê a piaba lá, o cara bota o peixe lá, a piabazinha pesa 100 gramas, aí ele já comeu 100 gramas. Eu estou dando só um exemplo para você, de entre milhões, milhares de exemplos, estou dando para você. Isso aí o Satanás está tentando você. Você pensa que ele não está tentando você, mas ele está tentando você. Eu estou orando, estou fazendo tudo direitinho, estou rezando, estou fazendo tudo direitinho. Mas quando chega no trabalho, você faz essas besteiras. Eu estou citando para você aqui. Pega o feijão bom para vender, né? O feijão bem novinho, ele bota um saco de feijão, ele bota 5 quilos de feijão velho e mistura no meio. Não está fez o feijão cozinha e fica uns caroços duros. E aquilo ali é o feijão velho que ele botou ali para poder passar pelo novo. Esse é o homem do maligno. Estou te dando esse exemplo a tu, porque se tu estiver fazendo isso também, se prepara, que lá em cima Deus está vendo. O homem não está vendo. Os 5 quilos de feijão que tu botou dentro da saca de feijão, para não chorar, para vender para um novo, o homem não está vendo. Mas Deus está vendo. O café que você pisou, botou para moer, e botou aquele 10 ou 5 quilos de bagaço dentro para botar no café, moer. Hein? Aí você pensa que o café tá bom. Pega a salsicha, a linguiça, e ele rebola com nervo dentro, osso, pele, bota tudo dentro, pena, e marmói tudo. Não tá vendo? Esse é o homem do lado maligno, que está aí nas ruas de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, do mundo inteiro, te roubando e o outro não sabe. Entendeu como é o negócio aí? Meus amados irmãos, esse que eu revelei para vocês aqui são fatos impressionantes, né? Pois é. Pois é, Jesus que na segunda vinda vai acabar com tudo isso, mas vocês têm que ter paciência. Calma. Não é correndo no último dia que você vai ser ressurgido. Vai demorar. Vai demorar ainda. O nosso tataraneto já vão ver alguma coisa de mudança. Inclusive isso que eu estou falando aqui para vocês, que isso que eu falei agora há pouco,
cotidiano, as palavras que eu falo, que eu fui proferida, somente lá mais na frente, aqui há de 100, 200 anos. O reverendo está certo. Está aqui ele explicando. No século XXI, nós estamos no século 50, século 100. Entendeu aí? Meus amados irmãos, isso aqui, falando para vocês aqui, é uma coisa importante. Uma educação espiritual, religiosa, educação mental para a nossa família que acompanha no dia a dia. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, Pai Celestial, Pai do céu e da terra e da humanidade, abençoa grandemente as pessoas que me acompanham, Senhor, para que nada aconteça de errado com eles, para que eles não sejam enganados pelo inimigo. Lhe dê muita saúde, Senhor, paz e anos de vida para a família das pessoas que me estão me acompanhando nesse momento. Que tenha uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe e voltaremos no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o likezinho. Vai lá, compartilha, escreve, para que esses vídeos cheguem à tua casa e à casa de muitos. Deus abençoe. Amém? Adiós.